paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Jeremias capítulo 22. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra e dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu, os teus servos e o teu povo, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: escutai o direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão no trono de Davi, em carros e montados em cavalos, eles, os seus servos e o seu povo. Mas, se não derdes ouvidos a estas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa se tornará em desolação. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano, mas certamente farei de ti um deserto e cidades desabitadas. Designarei contra ti destruidores, cada um com as suas armas. Cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-los-ão no fogo. Muitas nações passarão por esta cidade e dirá cada um ao seu companheiro: por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então se lhes responderá: porque deixaram a aliança do Senhor seu Deus e adoraram a outros deuses e os serviram. Não escapa ninguém. Erro é erro. Deus é justo. Não choreis o morto, nem o lastimeis. Chorai amargamente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu deste lugar, jamais tornará para ali, mas no lugar para onde o levaram cativo, morrerá e nunca mais verá esta terra. Comparando com o livro de Reis e Crônicas, olha a profecia de Jeremias se cumprindo. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário, que diz: edificarei para mim casa espaçosa e largos aposentos, e lhe abre janelas e forra de cedros e a pinta de vermelhão. Reinarás tu só porque rivalizas com outro em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu, e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado, por isso tudo lhe ia bem. Porventura não é isso conhecer-me, diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentaram senão para a tua ganância, e para derramar o sangue inocente, e para levar a efeito a violência e a extorsão. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá: não o lamentarão dizendo: ai, meu irmão, ou ai, minha irmã, nem o lamentarão dizendo: ai, Senhor, ou ai, sua glória. Como se sepulta um jumento, assim o sepultarão. Arrastá-lo-ão e o lançarão para bem longe, para fora das cidades de Jerusalém. Sobe ao Líbano, ó Jerusalém, e clama. Ergue a voz em Bazã e clama desde Abarim, porque estão esmagados todos os teus amantes. Falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste: não ouvirei. Tem sido este o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus amantes irão para o cativeiro. Então certamente ficarás envergonhada e confundida por causa de toda a tua maldade. Ó tu que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros, como gemerás quando te vierem as dores e as angústias, como daqui está de parto. Profecia contra Jeoaquim, rei de Judá, também cumprida.
Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Entregar-te-ei, ó rei, nas mãos dos que procuram tirar-te a vida, e nas mãos daqueles a quem temes, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. Lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para outra terra, em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra da qual eles têm saudades, a ela não tornarão. Acaso é este Jeconias, homem vil, coisa quebrada, ou objeto de que ninguém se agrada? Porque foram lançados fora ele e os seus filhos, e arrojados para a terra que não conhecem. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: registrai este como se não tivera filhos, homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Mais uma profecia, agora contra Jeconias. Faz errado, vai para onde? Cativeiro. E aqui Deus fala: ó terra, 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 ouça a voz do seu Senhor. A primeira terra, a terra que ele formou. A segunda terra, a terra que tudo dá, semente, árvores, um monte de coisa. E a terceira terra, o homem que Deus criou. Capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Aqui Deus está falando do povo dele. Para onde o meu povo foi disperso, perdido, eu ajuntarei todos eles e fortificarei, multiplicarei, abençoarei. Mas e hoje? Quantos falsos pastores não tem por aí? Ah, eu sou pastor da igreja tal. E daí? Você faz o que Deus manda? Você cumpre a vontade de Deus? Você explana? Você explica verdadeiramente a palavra de Deus? Não. Então você não é pastor, você é lobo. Acerca dos profetas. O meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como homem embriagado e como homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta, pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a maldade, diz o Senhor. Até dentro da casa do Senhor tem o que? Os falsos profetas. Mas o que foi que Jesus disse? Deixai o joio crescer junto com o trigo, porque enquanto eles são crianças, você não consegue separar, mas quando adultos, você sabe quem é joio e quem é trigo. Então você cuide do trigo e esquece o joio. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Você vai no centro espírita, caboclo não sei das quantas, pena não sei de que cor. Ah, você recebe profecia. Sabe de quem? Do próprio capeta. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisas horrendas. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam, cada um da sua maldade. Todos eles
se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: Eis que os alimentarei com absinto, e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, este povo te perguntar, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo: qual é a sentença pesada do Senhor? Então lhe dirás: vós sois o peso, e eu vos arrojarei, diz o Senhor. Quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser: sentença pesada do Senhor, a esse homem eu castigarei e a sua casa. Antes direis, cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão: que respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor, porque a cada um lhe servirá de sentença pesada a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta: que te respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas porque dizeis: sentença pesada do Senhor, assim o diz o Senhor, porque dizeis esta palavra: sentença pesada do Senhor, havendo-vos eu proibido de dizerdes esta palavra: sentença pesada do Senhor. Por isso, levantar-vos-ei e vos arrojarei da minha presença, a vós outros e a cidade que vos dei a vossos pais. Porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha que jamais será esquecida. Falsos profetas,
Olha, eu sonhei isso, eu sonhei aquilo, Deus me deu uma visão, Deus não deu nada. Simplesmente enganam o povo. E o povo, humilde, simples, cai, peca, mas não porque se desvia, porque o profeta faz desviar, porque o profeta olha, aquele rapaz está necessitado assim, assim, e lança profecia sobre ele, aí não se cumpre, o que acontece? Deus mentiu para mim. Nunca. O profeta agiu de engano, e a pessoa que fica ali querendo uma resposta, é o que acontece muitas vezes. Eu quero uma resposta de algo, e conta para um, conta para outro, aí esse outro conta para não sei quem, daqui a pouco vem alguém, olha, eis que te digo, quando não é nada de eis que te digo, eis que te digo de mim mesmo. A tua situação está assim assim, mas vou eu resolver. Para. É Deus falando, é nada. Falsos profetas, falsas profecias, tudo engano. E Deus se agrada? Não. Aí o povo fica, não, porque Deus falou, Deus falou, Deus falou, e às vezes Deus age por misericórdia, mas que Deus não falou nada, não falou não. Por isso, muito cuidado com falsos profetas. Se tem um desejo no coração, não conte para ninguém, conte só para Deus, e Deus fará o que for necessário para a tua vida.